Quando foi em março, eu comecei em janeiro, né? Acho que a turma de janeiro. Quando foi em março, por aí, já estava tudo. Nossa, minha hemoglobina glicada voltou para 5,2 de criança. Assim, voltou tudo ao normal, tudo. E eu estava assim, numa alegria, andando de bicicleta, caminhando. Estava muito bem. Aí eu emagreci 5 quilos em... foi muito rápido. Não deu nem um mês e pouco. Ó, refluxo melhorou. Eu não estou tendo refluxo mais. Eu não sei o que é refluxo mais, graças a Deus. E graças a você, graças ao curso. Quando foi em julho que eu fui neurologista, até então eu ia de 3 em 3 meses no neurologista. Eu fazia exame de urina de 3 em 3 meses. Sagrado, durante todo esse tempo. Quando eu contei a história para ela me deu alta, mas ela ficou tão feliz assim por mim, sabe? Que, nossa, ela é minha médica há muitos anos, né? Ela ficou muito feliz e ela ficou feliz de me dar alta, né? Ela falou assim, nossa, eu não quero ver você mais aqui. Eu desmistifiquei coisas que eu pensava que fazia certo, né? E com certeza não. Meu marido, né? Hoje posso te dizer que os exames laboratoriais dele, ele estão excelentes. E como resultado, ele perdeu 28 quilos, Karina. E depois disso, assim, né? Superou tudo isso, feliz da vida, se achando maravilhoso. O emagrecimento, que é o que aconteceu comigo. Eu estou hoje com 57 quilos, acreditem, gente, é verdade. Eu até hoje, eu fico me olhando, eu digo, eu não acredito, mas é verdade, eu consegui. A minha vida mudou completamente, mas mudou mesmo. Eu oscilava 74 quilos, eu não saía de 74 quilos de jeito nenhum. Hoje eu emagreci assim, sem perceber, sabe que é sem perceber? Agora eu tô com 64 quilos, assim, de 10 quilos. Olá! Que bom que você está aqui comigo hoje, me assistindo. Eu tenho certeza que se você está aqui agora comigo, é porque você tem o desejo de aprender a se alimentar melhor, de aprender a ter uma alimentação mais saudável e viver a sua vida com mais saúde, aumentando a sua imunidade, adotando estratégias nutricionais que funcionam e hábitos diários saudáveis. Então, hoje eu vou te mostrar e vou te ensinar como tratar e prevenir várias doenças, como, por exemplo, sobrepeso ou obesidade, a hipertensão arterial, o colesterol alto, constipação, intestino preso, gases, o excesso de flatulência, a gastrite, o refluxo e todas as ites, então artrite, sinusite, rinite, tudo que termina em ite, que são doenças inflamatórias e tantas outras doenças provocadas pelo mau funcionamento do seu intestino. Então, eu quero te dar as boas-vindas, seja muito bem-vinda à aula de hoje, onde eu vou revelar os 10 passos práticos para você aumentar a sua imunidade e combater várias dores, inflamações, inchaços, todos esses males provocados pela má alimentação, né, gente? Tudo isso de uma forma muito prática, muito simples, muito fácil de colocar no seu dia a dia. Já nos primeiros dias que você começar a colocar essas dicas que eu vou compartilhar hoje em prática, eu tenho certeza que você já vai sentir os benefícios. E tudo isso de uma forma econômica, tá? Sem gastar aquele montão de dinheiro com suplementos, com alimentos caríssimos, difíceis de encontrar. Então, tudo que eu vou compartilhar hoje vai ser de fácil acesso, econômico e fácil de colocar no seu dia a dia, tá? Então, antes de começar essa aula maravilhosa, diz uma coisa aqui para mim. Você já se imaginou conquistando uma vida saudável, com a sua saúde plena, com sua imunidade alta, com seu organismo conseguindo se defender
de possíveis invasores, como vírus, bactérias, enfim, parasitas, e dando a capacidade de regeneração do seu organismo de uma vez por todas. Então, se você já se imaginou livre de dores no corpo, desses inchaços, da distensão abdominal, do excesso de gases no nosso intestino e inflamações de todos os tipos, eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou compartilhar aqui hoje com você. Se imagina sem nada disso. É possível, não? É possível, gente. Isso eu posso te garantir. Livre-se desses inchaços, dessa falta de energia, das noites mal dormidas. Isso assim, sem desespero, tá? O melhor de tudo isso que eu vou contar para vocês hoje é comendo comida gostosa. Comida saborosa, comida de verdade e ainda mais gastando pouco, sem ter que sair comprando aí ingredientes caríssimos, difíceis de encontrar e colocando mais algumas práticas aí no seu dia a dia que eu tenho certeza que essas estratégias que eu vou compartilhar hoje com você vão fazer toda a diferença, tá? Afinal de contas, você merece sim ver o seu médico ali, ó, olhando seus exames e te dando os parabéns e falando: nossa, como melhoraram as suas taxas dos exames, olha o seu colesterol como baixou. Eu tenho muitas alunas, muitas pessoas que seguiram as minhas dicas e que conseguiram de fato impressionar os médicos, receber os parabéns, né, atingindo em tão pouco tempo um corpo mais saudável. Exames nota 1000, tá bom? Não vai funcionar definitivamente para as pessoas que não querem ter trabalho, para as pessoas que querem terceirizar, delegar a sua própria saúde e a alimentação para outras pessoas. Então, não é também para aquelas pessoas que só querem anotar a receitinha e não colocar a mão na massa, literalmente, tá? Então, também não vai ser para aquelas pessoas que preferem ficar comendo porcaria, pedindo delivery, terceirizando a alimentação para alimentação fora de casa, tá? Que mata a fome com qualquer coisa que aparece na frente. Não é para aquelas pessoas que não querem se dedicar pelo menos alguns minutinhos do dia para ir para a cozinha e cuidar da sua saúde. Então é o seguinte, a Covid-19, né, toda essa pandemia, nos mostrou que a imunidade é algo que nós precisamos urgentemente cultivar, né? E ela mostrou também que as pessoas que têm comorbidades, ou seja, doenças crônicas, todas essas que eu falei, algumas delas em especial, doenças cardiovasculares, de câncer, diabetes e etc., essas pessoas estão mais vulneráveis, né? Obviamente, o organismo está mais debilitado, a saúde não está boa, e por conta dessas comorbidades, essas pessoas estão mais suscetíveis às complicações da Covid-19. Isso é fato, tá? Então, a gente precisa se proteger de possíveis infecções, sejam virais, bacterianas, através de uma alimentação e de hábitos diários saudáveis. Mas, primeiro de tudo, eu preciso dizer aqui para vocês, já começando com uma informação muito importante, muito pertinente, que vai mudar a tua maneira de ver os alimentos e ver como tratar a saúde, né, de um modo geral, é que você precisa estar atenta à indústria alimentícia e principalmente ao marketing dessas indústrias, tá? Alimentícia e farmacêutica também. Então, hoje em dia, a gente vive uma cultura, infelizmente, na nossa sociedade, que cultiva a doença ao invés de cultivar a saúde. Isso é fato, visto que 92% dos medicamentos que a indústria farmacêutica vende para nós poderiam ser evitados. 92%. Então, prestem atenção.
33,7% dos brasileiros são obesos. Isso é um dado recente, tá? E a obesidade, ela sempre está acompanhada de doenças crônicas, ok? Então, aí a gente pode incluir várias outras doenças. 1 em cada 4 pessoas no mundo sofre com alguma doença mental, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, ou utilizam medicamentos para dormir, para insônia e etc. Então, olha como a população mundial está doente, e isso é fato. Nós estamos vendo nos dias atuais como isso é real. E isso são dados alarmantes, né? Que a gente precisa prestar atenção de uma vez por todas. Então, por que a gente toma tanto remédio, um para cada tipo de doença, quando existem superalimentos seguros, acessíveis e ainda por cima saborosos para ajudar a gente a tratar essas doenças? Eu vou te fazer algumas perguntas aqui agora para você ir refletindo comigo e internalizando todos esses ensinamentos que eu vou compartilhar com você agora. Então, quais são os efeitos colaterais que um alimento pode causar? Um alimento saudável, obviamente, né? Nenhum. Gente, não existe efeito colateral de alimento saudável. Aliás, muito pelo contrário. A gente só tem benefícios para a nossa saúde. Só que ninguém lucra receitando o alimento, não é mesmo? Já pararam para pensar nisso? Pois é. Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros não se alimenta de forma saudável. Então, infelizmente, a medicina, ela não trata a causa da doença, a raiz da doença, a raiz do problema. Ela prescreve medicamentos para atenuar os sintomas. Então, ela não vai na causa do problema, ela vai no sintoma. Ela tira o sintoma, tira a dor, por exemplo, tá? Mas e se a gente começar a cuidar da nossa saúde hoje, amanhã nós vamos colher os resultados. E eu tenho certeza que você vai se agradecer por ter escolhido a saúde, por ter dado esse passo hoje, tá bom? Nós precisamos ser os protagonistas da nossa vida, da nossa saúde. Então, não faz parte da idade avançada, e aí eu falo especialmente para as pessoas que são um pouco mais velhas, né? Não faz parte da idade avançada ter doença. A genética ela é apenas de 10 a 30% causa da doença. Os outros 70% são hábitos de vida. É a alimentação que vai definir, que vai causar esses prejuízos, seja na sua visão, nos ossos, na memória, né, na cognição, na forma como você se comunica, ou em doenças crônicas como câncer, pressão alta, colesterol alto, diabetes, obesidade, doenças intestinais, alergias e tantas outras doenças relacionadas ao estilo de vida. Então, pessoal, seguinte, se alimentar com superalimentos do bem diariamente vai sim reduzir consideravelmente os seus riscos de desenvolver câncer em até 70%. Pasmem, 70% de redução de risco de desenvolver um câncer, 90% de desenvolver o diabetes. O diabetes é uma doença que está totalmente relacionada ao estilo de vida. Então, gente, deixa eu contar um pouquinho da minha história para dizer que não foi sempre um mar de rosas na minha vida, não. Talvez algumas pessoas que já me sigam há mais tempo, que já estejam comigo há mais tempo, já conheçam um pouquinho dessa história, mas para você que ainda não me conhece, eu vou contar um pouquinho. Bom, antes de eu ser nutricionista, como eu estava dizendo, eu era cozinheira. Mas antes, como é que eu comecei essa carreira, né? Como é que eu me decidi a virar uma cozinheira, depois chefe de cozinha, depois nutricionista? Então, quando eu era pequena, eu sou de família italiana, minha avó sempre cozinhou muito bem, as minhas tias. Então, eu comecei a despertar essa vontade, né?
curiosidade pela cozinha, pela comida. E eu sempre gostei de ir para a cozinha. Tanto é que quando eu era pequena eu gostava de cozinhar, e fazer bolinho e brincar de cozinha com as minhas amigas. Quando uma amiga em casa eu gostava de preparar alguma coisa para ela. Eu sempre tive isso dentro de mim. E aí, quando eu fui crescendo, tive que decidir o que eu ia fazer da minha vida, né? Com 18 anos, prestar o tal vestibular, a minha mãe sempre falava para mim, Karina, escolha aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te dá prazer. E aí eu escolhi a gastronomia. Então, eu sou formada em gastronomia pelo Senac de Águas de São Pedro. Só que quando eu estava fazendo o primeiro semestre do curso de gastronomia, dessa minha primeira graduação, a minha mãe falou, olha, você vai ter que trancar essa faculdade porque nós vamos morar nos Estados Unidos, nós vamos morar em Nova York, porque eu ganhei uma bolsa. Minha mãe, ela é professora universitária e ela foi fazer o pós-doutorado dela na Universidade de Nova York. E eu, desesperada, com os meus 18 anos, toda empolgada, né, começando ali a fazer a faculdade de gastronomia, estava só no primeiro semestre ainda da faculdade, estava amando, tive que trancar a faculdade, fiquei assim, né, um pouco chateada, desolada, mas foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, porque quando eu cheguei lá, eu nos altos dos meus 19 anos ainda, bem jovenzinha, falei, o que eu vou fazer aqui, né? Nessa cidade maravilhosa, nessa metrópole que quando com 18 anos, 19, a gente fica meio assustado, né? Nova York é uma cidade gigantesca. E aí eu comecei a ver que tinha muitos restaurantes, e restaurantes renomados, né? Maravilhosos. E um dia eu estava ali passeando numa loja grande que tem em Nova York, e um dos seguranças da loja, que percebeu que eu estava ali meio passeando, meio perdida na loja, falou assim, e aí, de onde você é? Puxou um assunto comigo. E aí eu falei, eu faço faculdade de gastronomia, sou cozinheira e tal. Ele falou, por que você não tem, então, um emprego aqui num dos restaurantes da loja? Que a loja era uma loja enorme, tinha 3 restaurantes dentro da loja. Aí eu falei, olha que pode ser uma boa opção. E na mesma hora ele já me colocou em contato com o chefe ali de um dos restaurantes e o chefe falou, tá bom, vem amanhã, faz um teste aí e quem sabe você não começa a trabalhar. E eu fui no dia seguinte e eu fui aprovada e comecei a trabalhar em restaurante em Nova York. Que foi uma das melhores experiências profissionais em termos de gastronomia que eu tive na vida, porque foi muito conhecimento adquirido. Então, eu tive assim, essa experiência incrível na minha vida, de ter essa paixão pela gastronomia, de poder exercer profissionalmente. Aí voltei, né, para o Brasil depois que minha mãe terminou o pós-doutorado, a gente teve que voltar. Terminei a faculdade de gastronomia e comecei a trabalhar no ramo de restaurantes, eventos, e aí trabalhei 10 anos como cozinheira, depois como chefe de cozinha. Só que quem sabe, quem conhece um pouquinho da dinâmica de cozinhas profissionais, sabe que é uma vida muito estressante, é uma vida realmente muito desgastante. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, os cozinheiros, os profissionais, não comem bem. A gente come muito mal, a gente come correndo. E a gente come qualquer coisa que aparece pela frente. Porque a gente está ali naquele estresse do dia a dia, de ter que entregar, né, as comidas, de ter que fazer toda a preparação antes de começar o serviço. E aí é que realmente o meu organismo foi definhando. E eu tive muitos problemas de saúde. Então, eu estou contando essa historinha aqui para você ver que eu senti na minha própria pele as dores que é não cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde, que é o nosso corpo. Então, eu tive uma gastrite que eu mal conseguia ficar em pé, de tanta dor que eu sentia aqui na boca do estômago. E aí eu estava completamente sem energia, indisposta, eu tinha, assim, um cansaço constante, eu acordava cansada já.
né? E aí teve um dia que um amigo meu, um cozinheiro, olhou para mim e falou: Nossa, você já se olhou no espelho hoje? Você tá pálida, olha a sua olheira. E aí, gente, que caiu uma ficha para mim, que aquela vida não estava certa, que eu estava indo pelo caminho errado e que eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu senti na pele como que é não cuidar da saúde, não cuidar da alimentação, não ter hábitos de vida saudáveis, tá? E aí uma amiga minha chegou para mim e falou: Olha, eu acho que você vai amar esse curso aqui. Ela me indicou lá um curso que, na verdade, era um retiro de alimentação saudável de 7 dias, né? E aí eu larguei tudo, pedi demissão, me desfiz da sociedade do buffet, que eu era chefe de cozinha na época, e fui fazer esse retiro de alimentação saudável durante 7 dias. E aí é que veio o insight, é que eu tive essa graça de entender que dá para comer saudável, dá para comer com prazer e cuidar da saúde ao mesmo tempo, tá? Então, foi aí que eu entendi por que eu vim para esse mundo. Então, eu falei, bom, se eu preciso levar essa mensagem para as pessoas, eu preciso ter conhecimento, eu preciso estudar o que realmente é uma nutrição efetiva, uma nutrição que vai trazer saúde, que vai devolver a saúde para as pessoas. E aí que eu decidi fazer a nutrição, me formei em nutrição, justamente para levar a gastronomia saudável para as pessoas, a levar a nutrição de uma forma prazerosa, de uma forma simples, e para que as pessoas tenham essa chance de comerem bem, sem culpa, né? Comer com prazer, saudável e ainda por cima cuidar da saúde. E hoje em dia, desde então, né, desde 2012 aproximadamente, eu venho praticando essa missão, eu venho me cuidando e me aperfeiçoando em saúde integrativa para entregar o melhor conteúdo que eu posso, com toda a responsabilidade sobre saúde, gastronomia e nutrição funcional. Vamos então para os 10 passos para aumentar a imunidade a partir de hoje mesmo, hein, gente? Então, ó, pega o papel, anota aí, papel e caneta na mão, porque agora eu vou falar tudo o que você precisa saber para aumentar a sua imunidade, tá bom? Então, vamos ao conteúdo da aula de hoje, finalmente, que eu sei que está todo mundo esperando. Então, anotem aí. O primeiro passo, a primeira dica da Nutri aqui para vocês aumentarem a sua imunidade é, dica número 1, incluir alimentos e nutrientes específicos que ajudam na imunidade. Então, aqui eu vou falar alguns alimentos, anote aí para você não perder, tá? Os principais que vão nos fornecer vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras são as frutas, os legumes e as verduras, principalmente aquelas ricas em vitamina C e vitamina A. Então, alguns exemplos: a cenoura, o mamão, a abóbora, o brócolis, laranja, limão, mexerica, abacaxi, acerola, goiaba, açaí e kiwi, tá? O suco verde também é uma ótima opção para você incluir no seu dia a dia para aumentar ainda mais essa gama de nutrientes, né? Essa oferta de nutrientes, de antioxidantes que você vai ofertar para o seu organismo. Agora, quanto, né, desses vegetais por dia você deve estar se perguntando? Bom, pelo menos 500 gramas de hortaliças durante o seu dia inteiro. Então, vegetais, hortaliças significa tanto fruta, quanto legumes, quanto verduras, tá bom? E aí pode ser variados. Quanto mais variada for a sua alimentação, quanto mais diferentes tipos de alimentos, melhor.
Então, o ideal é que 3 porções de frutas sejam ingeridas ao longo do seu dia, de preferência espalhadas ao longo do dia. Então, o que é uma porção de fruta, Karina? Uma porção de fruta é mais ou menos a quantidade da sua mão fechada ou uma quantidade de uma xícara de frutas, tá? Então, por exemplo, se você fizer uma salada de fruta, uma xícara de salada de frutas é uma porção de fruta, tá bom? Número 2, se hidratar e tomar chás e infusões próprias para aumentar a imunidade. Então, lembrem que eu falei agora há pouco sobre a hidratação, sobre a importância da hidratação. Então, a hidratação, beber água, é fundamental para fortalecer as defesas naturais do nosso corpo. Por quê? Porque inúmeras funções metabólicas dependem da quantidade de líquido disponível no nosso corpo, tá? Então, para que todos esses processos fisiológicos do nosso organismo estejam funcionando na sua melhor eficácia, é preciso se manter hidratada, tá? Então, você precisa não só beber água, mas também chás, esses de ervas, né? São muito interessantes. Água de coco, sucos, desde que com bagaço, né? O suco natural da fruta e infusões, tá? Infusões e chá é a mesma coisa, que chá é feito com a Camellia sinensis, que pode ser ou chá verde ou chá preto, e infusão é aquela que a gente faz com hortelã, com a erva cidreira, com erva doce, com o capim-santo, tá bom? Então, pelo menos 1 litro desses líquidos que você vai ingerir durante o seu dia deve ser de água. Pelo menos, água mineral ou água filtrada, tá bom? E aí, alguns chás próprios para aumentar a imunidade são gengibre, alho, espinheira santa e equinácea, tá bom? São chás maravilhosos que são muito indicados para a gente aumentar a imunidade. Dica 3, anota aí. Caprichar nos pré-bióticos e nos probióticos na alimentação. E eu vou explicar o que é isso. Vamos lá. A nossa saúde intestinal, como eu já expliquei na aula de hoje para vocês, ela está diretamente relacionada à nossa imunidade. Então, o intestino saudável, ele vai ter ele vai proporcionar uma imunidade mais fortalecida para o nosso corpo. Por quê? As células de defesa, elas ficam ali logo em volta do nosso intestino. Se a gente não tem um intestino saudável, se a gente tem um intestino inflamado, a gente vai demandar muito dessa defesa natural do corpo, desse sistema imunológico. Então, o nosso corpo vai estar o tempo todo ali em alerta. Então, o que determina a saúde intestinal e a qualidade desse intestino é exatamente a microbiota intestinal, que é a qualidade das bactérias, dos seres vivos que habitam o seu intestino. Então, para que a gente tenha uma boa colonização de bactérias a nível intestinal, é muito importante caprichar nesses alimentos prebióticos e nos probióticos na alimentação. Então, vamos traduzir. O que é prebiótico? Prebióticos são as fibras que nós ingerimos através da alimentação. Algumas delas são digeridas, outras não, na maioria das vezes não. E justamente por elas não serem digeridas por nós, com enzimas, elas se mantêm íntegras e aí elas vão servir de alimento para as bactérias benéficas do nosso intestino, que são os probióticos. Então, o probiótico, propriamente dito, é a bactéria em si, a bactéria do bem, a bactéria benéfica, que vai trazer benefícios para a nossa saúde intestinal, consequentemente para a nossa imunidade. Então, fontes de fibras, quais são esses alimentos prebióticos? Frutas, verduras, legumes, cereais integrais e as leguminosas, que são os feijões, a lentilha, o grão de bico. Todos esses alimentos contêm fibras prebióticas, que são justamente os alimentos das bactérias benéficas do nosso intestino. Então, folhas refogadas ou como salada, né, ou até mesmo
o suco verde, as folhas verdes escuras em especial, porque elas são riquíssimas em minerais, em vitaminas. Então, opte sempre pelos cereais integrais, como o arroz integral ou a aveia, tá? Consuma as 3 porções de frutas por dia, como eu já falei, e faça o uso corriqueiramente, né, constantemente, das leguminosas. Então, ervilha, grão de bico, lentilha, feijões, qualquer tipo de feijão, tá bom? E aí vem os probióticos. Onde que nós encontramos os probióticos? Nos fermentados, nos alimentos fermentados. Então, por exemplo, o tempê, o miso, o chucrute, o kimchi, o rejuvelac, o kefir de água e a kombucha, tá? São alguns exemplos de alimentos fermentados que são fontes desses probióticos, tá? Que vão ter essas bactérias benéficas para colonizar o nosso intestino. Então, vamos lá, o quarto passo para aumentar a imunidade: evitar os alimentos que prejudicam a imunidade. Então, a gente precisa tirar da frente aqueles alimentos que vão reduzir, que vão diminuir a sua imunidade. Então, existem aí alguns alimentos que vão contribuir para a toxicidade do seu organismo. Então, eles vão prejudicar a sua imunidade, favorecendo a inflamação do seu corpo. Então, são alguns deles, anotem aí: o leite e os derivados, então requeijão, queijos, creme de leite, leite condensado, tudo isso. O açúcar, e aí todas as derivações de açúcar: açúcar branco, açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar mascavo. A gente precisa reduzir significativamente o consumo de açúcar do nosso dia a dia, tá? A farinha branca, a farinha de trigo refinada, também é um alimento altamente inflamatório. Os alimentos ultraprocessados, como biscoitos, salgadinhos, aqueles bolinhos de pacotinho, tá? Tudo isso, ó, tchau. Isso aí não deve fazer parte do seu dia a dia, tá? Biscoito, torrada, tudo isso que vem em pacotinho. Os embutidos, por exemplo, presunto, salame, mortadela, peito de peru, tá bom? Isso tudo tem nitrito, tem nitrato, que é uma substância altamente tóxica, cancerígena, é um conservante muito forte e que vai, sim, intoxicar o seu organismo, tá bom? E diminuir a sua imunidade, consequentemente. Fast foods, né? Então, frituras, batata frita, hambúrguer, cachorro-quente, todos esses lanches, isso não é alimentação de verdade, gente. Isso é tudo ultraprocessado, cheio de gordura saturada, de carboidrato simples, tá? Então, evite. Refrigerantes. Refrigerante é uma bomba de açúcar, né? Além disso, ainda tem um monte de corante, de conservante, de saborizantes, tudo artificial. Então, refrigerante é algo que você tem que tirar da tua vida para permitir que a sua imunidade esteja boa. Álcool, então qualquer tipo de bebida alcoólica, o álcool também vai ter uma influência muito grande na sua imunidade. É interessante que você tire o álcool do seu dia a dia o máximo que você puder. E as carnes vermelhas gordurosas, tá? As carnes processadas eu já falei, mas aquelas carnes com mais gordura saturada também é importante evitar, ok? E nesses alimentos que eu acabei de citar, existe um excesso de substâncias nocivas para o nosso organismo, como os aditivos químicos alimentares, por exemplo, tá? Ou a gordura vegetal hidrogenada, ou a gordura trans, tá? Ou a gordura saturada, propriamente dita. O glúten também é outra substância que é pró-inflamatória. O sódio presente nesses alimentos também é um mineral altamente pró-inflamatório, ele causa retenção hídrica, ele vai atrapalhar as funções fisiológicas do seu organismo. E os açúcares, que também alteram o nosso pH sanguíneo. Então, o nosso sangue muda de pH. E isso, ele fica mais ácido. Isso favorece infecções e inflamações de um modo geral, tá bom? Qual que é o quinto passo para nós aumentarmos a nossa imunidade? Fazer a higiene do sono. Dormir bem, ter um sono de qualidade. O sono de qualidade é um fator determinante para o bom funcionamento de
todos os processos do organismo, de todo o funcionamento do nosso corpo. Então, por isso que descansar é fundamental para garantir que o seu sistema imunológico esteja funcionando, esteja eficaz, tá? Então, segue aí algumas dicas para você praticar e colocar no seu dia a dia a higiene do sono para dormir bem, dormir melhor. Então, não ficar na frente dos eletrônicos, principalmente celular, antes de deitar, pelo menos 1 hora antes de deitar, porque isso vai atrapalhar a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, vai dificultar uma boa noite de sono, um sono reparador, tá? Então, abaixa as luzes do ambiente, deixa uma luz mais meia luz, um abajur, uma luz mais amarela, uma luz mais fraquinha um pouco antes de deitar. Não use as luzes brancas, porque elas vão incidir lá na íris do olho e vai indicar para o teu organismo que está de dia, então você não vai conseguir produzir a melatonina, tá? Que é esse hormônio do sono que faz a gente dormir tão bem. Fazer uma meditação, uma respiração logo antes de deitar. Então, essas técnicas de respiração, e aí na yoga se chama pranayamas, né? Que são essas técnicas respiratórias, são excelentes para acalmar a mente, prepará-la para descansar, para uma boa noite de sono, tá? De repente, pingar umas gotinhas de óleo essencial de lavanda no travesseiro, ou até mesmo esfregar na palma da mão e inalar assim, ó, maravilhoso. A lavanda é altamente calmante, ela vai ajudar você a ficar mais tranquilinha aí antes de dormir. Pode usar um difusor também, colocar as gotinhas do óleo essencial no difusor lá dentro do seu quarto antes de você deitar. E aí a aromaterapia vai te ajudar e muito para ter uma noite de sono mais regeneradora, né? Uma noite de sono realmente reparadora. Fazer um escalda-pé com sal grosso, com olhinho de lavanda, também relaxa muito, muito bom. Ler um livro, ou tomar um banho quente, ou fazer uma xícara de chá. Anote aí os chás que são bons para dormir bem, ó. Melissa, mulungu, camomila, passiflora, que é a folha do maracujá, tá? 6º passo para aumentar a imunidade: reduzir o estresse. Ai, como tá difícil reduzir o estresse nos dias atuais, não é mesmo, gente? Tá complicado, mas a gente consegue. Por quê? Porque a gente tem técnicas para isso, tá? Então, só para vocês entenderem, o nosso estado emocional, ele tem grande influência na nossa imunidade. Então, o estresse, o nervosismo, a ansiedade, tudo isso faz com que os níveis de cortisol e noradrenalina, que são hormônios do estresse, fiquem elevados. E quando esses hormônios, esses neurotransmissores estão elevados, a gente tem um sistema nervoso que fica o tempo todo em alerta, ou para fugir ou para atacar. E esse sistema nervoso em alerta provoca um desequilíbrio no nosso sistema imunológico, tá? Então, é importante sim reduzir o estresse e aumentar, consequentemente, a proteção natural do nosso organismo. Então, algumas dicas aí da Nutri para vocês atenuarem esse estresse, modularem o estresse. Dormir bem, e aí eu já dei várias dicas aqui hoje para vocês agora. Evitar o tabagismo, tá? O fumo, o tabaco, ele é estimulante, então isso também vai favorecer o estresse. Reduzir o consumo de álcool, tá? Se alimentar bem e equilibradamente, fazer atividades físicas regularmente e incluir na sua rotina atividades que lhe proporcionam prazer. Então, dançar, cantar, cozinhar, que pode ser a cozinha terapia, que eu tanto falo para os meus pacientes, para os meus seguidores, fazer algum hobby, algo que te dê prazer. Isso vai ajudar também a modular o seu estresse. E claro, se você puder incluir no seu dia a dia uma prática de yoga, de meditação, isso também vai contribuir muito para acalmar a sua mente
e reduzir esses hormônios do estresse, tá bom? Respira e não pira, tá? É bem isso aí. Vamos lá! A 7ª dica, o 7º passo para você aumentar a imunidade. Bom, praticar atividade física. Não poderia deixar de falar nesse passo, nessa dica, que é fundamental, porque muitos estudos já indicam que a nossa resposta imune, ou seja, a nossa resposta imunológica, o sistema imunológico, tem uma reação induzida pelo exercício físico, que é justamente melhorar a resposta imunológica. Então, a gente vai aumentar as nossas defesas a partir do momento que a gente se exercita regularmente, tá? Então, a prática de atividade física, ela vai promover um aumento das células de defesa do nosso corpo. Desta forma, nós teremos respostas imunes mais eficazes. Então, o ideal é se movimentar 150 minutos por semana ao todo. Mas, pelo menos 30 minutos, de 3 a 4 vezes na semana, já está ótimo, tá bom? Agora, vamos ao 8º passo para você aumentar a sua imunidade. Tomar sol regularmente. Infelizmente, agora em tempos, né, de pandemia, tá difícil sair de casa, tomar sol, mas nem que seja para você abrir uma frestinha da sua janela e tomar sol, pelo menos aí uns 15 a 20 minutos por dia é essencial. Por quê? Porque dessa forma a gente vai sintetizar a vitamina D. E a vitamina D, ela é fundamental para as funções do sistema imunológico, para regular essas funções do sistema imunológico. Também é boa para a saúde cardiovascular, para o nosso metabolismo, tá? Para proteger os nossos ossos, os nossos músculos. Então, a gente precisa tomar o sol sem o protetor solar, de preferência num sol que não seja tão forte, caso você tenha uma pele sensível, né? E tenha risco aí para câncer de pele, etc. Mas, muitas vezes, se você não tem essa disponibilidade de se expor ao sol diariamente, podemos até pensar em fazer uma suplementação nutricional, tá? Então, tomar a vitamina D é interessante, desde que suplementada por um profissional, nutricionista ou médico, que vai saber fazer isso de forma responsável e indicada para o seu caso, tá? O 9º passo para você aumentar a sua imunidade, que é cuidar da temperatura do seu corpo. Não passar frio excessivamente durante um longo período de tempo. Por quê? Porque quando o nosso corpo esfria demais, quando a temperatura externa está muito fria, o nosso corpo gasta mais energia para se manter aquecido, tá? Então, ele já começa a desviar, né, a direcionar os recursos que ele tem para se aquecer, para manter o corpo aquecido. A gente precisa manter a temperatura corporal. E aí, gente, o que acontece? A defesa do nosso organismo cai. Então, se você fica ali o tempo todo passando frio, saiu de casa, esqueceu de pegar uma blusa, aí fica tomando aquele vento gelado, ou não se atenta, de repente passou aí a manhã inteira mexendo com água fria e o pé gelado no chão, enfim, essas coisas que esfriam muito o nosso corpo, você vai estar favorecendo a defesa do seu organismo de falhar. E agora vamos para a 10ª dica, o 10º passo para você ter uma saúde e uma imunidade de ferro, uma saúde em dia, para você realmente manter a sua imunidade alta. Fazer suplementação com orientação de um profissional nutricionista, tá, gente? Eu vou, óbvio, puxar a sardinha aqui para o meu lado e vou falar para vocês que muitas vezes um nutricionista ou até mesmo um médico, né, dependendo da especialidade dele,
pode sim ajudar muito o paciente, o indivíduo, a melhorar os recursos, né? O estoque de nutrientes, porque às vezes na nossa vida corrida, né, eu sei que tem muita gente aí que acaba que não se alimenta da forma como deveria, justamente por não ter essas orientações nutricionais, não ter todas essas informações, né, esse conhecimento muito importante de como se alimentar de fato, de forma completa, equilibrada nutricionalmente. Então, acaba que tem aí algumas carências nutricionais, algumas deficiências nutricionais. E aí, talvez seja interessante suplementar, em alguns casos, com aminoácidos, que é a menor partícula da proteína, vitaminas, minerais, ou até mesmo fitoterápicos, se o profissional tem essa habilitação ou não, tá? Então, precisa ter um profissional acompanhando, não se autossuplementem, isso não deve ser feito, porque você não sabe os efeitos colaterais, você pode estar dando um tiro no seu pé se você fizer por conta própria, tá? E é isso, esses são os 10 passos imprescindíveis para que você esbanje saúde, aumente a sua imunidade e previna doenças oportunistas, tá? E outras, né, das mais variadas que possam vir a aparecer, que eu falei tantas vezes aqui durante essa aula. Então, esses são os passos para você também ter uma vida muito mais saudável, com saúde plena todos os dias da sua vida. E é justamente isso que eu venho propondo e vejo acontecendo diariamente com centenas, ou melhor, milhares de alunas, na verdade, que se propõem a colocar a saúde delas em primeiro lugar e a colocar em prática os meus ensinamentos, que eu compartilho hoje nos meus cursos online. Então, pensando em tudo isso que nós estamos vivendo, em quantas pessoas estão realmente precisando de buscar informações de qualidade, para aumentar a imunidade, para se proteger não só de vírus, mas de todas as outras doenças, né? De todas essas doenças crônicas que acometem tantas pessoas atualmente, é que eu criei o curso A Terapia da Imunidade, o desafio dos 21 dias, que em apenas 21 dias você vai conseguir colocar em prática a reeducação alimentar, a alimentação saudável, com dicas muito especiais para o seu dia a dia ser mais saudável. Então, é muito importante porque é um programa onde eu te conduzo, é um método, tá? Que eu vou ali dia após dia, durante 21 dias, apenas 15 minutinhos por dia, nada mais do que isso, para você aumentar a sua imunidade e sentir isso na pele, gente. Você vai começar a sentir mais disposição, mais energia, o seu intestino começa a funcionar regularmente, aquelas sensações de azia, de desconforto, de empachamento, de gastrite, excesso de gases, distensão abdominal, tudo vai embora. Imagina viver sem dores, sem fadiga, dormindo bem, com alegria de viver. Isso é tudo que a gente quer. Não é, minha gente? Vamos falar a verdade. E aí tem muitos diferenciais. Além daquela plataforma linda que eu mostrei para vocês, a gente tem outros complementos, como a nossa comunidade fechada do Facebook, que é uma comunidade onde todos os alunos se ajudam. É lindo demais de ver como elas se apoiam, como elas se inspiram, e é justamente quando você faz parte de uma comunidade é que você consegue colocar em prática no seu dia a dia, que você se inspira, que você não deixa a peteca cair, tá? Depois também tem o suporte ao aluno, com dúvidas respondidas na plataforma, né? Então, lá na plataforma, logo abaixo das aulas, tem um espaço onde você pode colocar suas perguntas. Eu e a minha equipe de nutricionistas vamos responder todas as suas dúvidas. Então, é realmente um plantão de dúvidas com a Nutri. Quem aí não quer ter uma Nutri à disposição para esclarecer todas as dúvidas, né? Áudios diários. Então, além da plataforma do curso, com as videoaulas e todos os materiais complementares,
vocês também vão receber áudios, que é só ouvir. E você pode ouvir no seu dia a dia, enquanto você está cozinhando, arrumando a casa, lavando a louça, enfim, fazendo as suas atividades diárias, ou caminhando, fazendo um exercício no carro, enfim. Você pode ouvir os áudios, são 21 áudios de acordo com os dias da terapia da imunidade, para complementar o seu aprendizado com, no máximo, 15 minutos por dia, tá? Então, além de tudo isso, você vai ter ainda muitos bônus. Então, não é só uma plataforma que você vai ali assistir a aulinha e aquilo vai ficar no esquecimento. Nada disso. São conteúdos que você vai assimilar para o resto da sua vida. Porque você vai começar a colocar em prática ao mesmo tempo. Então, não tem como esquecer. Não tem como não mudar. E não tem como não melhorar a saúde, tá? Então, além de tudo isso, dessa transformação, você ainda vai receber muitos bônus, que são os presentes que eu separei especialmente para vocês. Então, quem entrar para a terapia da imunidade vai receber muitos bônus extras. Dentre eles, temperos saudáveis. Lembra que eu falei das especiarias? Pois é, você já vai receber especiarias na sua casa, grátis, e-books, que são livros digitais gratuitos, cheios de receitas deliciosas e saudáveis, um curso de fermentados para você colocar os probióticos no seu dia a dia, na sua alimentação, um clube de vantagens, onde só os meus alunos têm descontos em vários sites, em vários parceiros de alimentação saudável, de suplementação, com até 50% de desconto, tá, gente? Mas isso só para quem está lá dentro da terapia da imunidade. Então, além de todos esses bônus, várias palestras com outros profissionais da área da saúde como eu, que vão agregar ainda mais conhecimento, né, e dicas para você melhorar a sua saúde. Ainda tem palestras comigo, além de todas as aulas dos 21 dias, tem mais palestras ainda para você, de fato, conseguir colocar a alimentação saudável na sua vida e vencer os obstáculos dessa difícil realidade que nós vivemos hoje em dia, que é ter uma alimentação equilibrada, nutricionalmente, saudável e tudo mais. Quanto que eu vou precisar investir para ter acesso ao programa completo de 21 dias, Karina? Vamos lá. Antes de eu falar o preço, me diz uma coisa, responde aí para mim no chat. Quanto custa não ter saúde hoje em dia? E ficar refém da indústria farmacêutica e da indústria alimentícia, que só estão interessados no seu processo de doença, que não estão nem aí para o seu processo de cura. Vamos falar uma verdade. Quanto custa estar hospitalizado hoje? Pensa comigo. Ir para um hospital nos dias atuais. Quanto custa consultar médicos e mais médicos, e de consulta em consulta, ou nutricionistas, ou quaisquer outros profissionais da saúde, para tentar reparar os danos que foram feitos durante anos no seu organismo? Quanto custa um plano de saúde para cobrir todas as suas necessidades reais? Coloca tudo isso na ponta do lápis. Vamos ver quanto que você já gastou, já jogou dinheiro no lixo com tudo isso daí. Pois é. O curso A Terapia da Imunidade, o Desafio dos 21 Dias, hoje ele está por apenas 12 parcelas de R$ 59,00. Isso mesmo, gente, R$ 59,00 por mês. É menos de um cafezinho por dia. É muito menos do que uma pizza ou um delivery que você pede aí no mês. Pensa bem. E se você ainda quiser pagar à vista em uma parcela só, você ainda tem um ótimo desconto, tá? E o valor dessa parcela única é R$ 597,00. Você paga apenas uma vez, não é mensalidade não, é um valor único. E você vai ter acesso ilimitado, garantido por 2 anos. Você vai ter acesso à plataforma por 2 anos,
24 meses para assistir de novo e de novo, e quantas vezes você quiser, e ter acesso a todas as aulas, todos os materiais, todos os bônus e muito mais, tá? Então, para ter acesso a todos esses detalhes que eu compartilhei com vocês hoje, e se você quer realmente entrar para essa minha seleta turma de alunos, meus queridinhos alunos, é só clicar no link que está aqui abaixo desse vídeo para ter acesso imediato ao material do curso, que você já vai conseguir acessar assim que o pagamento for processado, tá bom? E ainda tem garantia, hein? Eu coloco a minha mão no fogo para quem, de repente, ainda tiver dúvidas sobre esse método, comprando o curso, eu te dou 15 dias de garantia. 15 dias para você entrar na plataforma, assistir às aulas, ter acesso aos materiais. E mesmo assim, se você não quiser continuar, se você quiser desistir, dentro de 15 dias é só me mandar um e-mail falando: eu quero cancelar o curso. E aí eu vou te devolver 100% do valor investido. Eu te garanto que se você aplicar essas estratégias que eu compartilho dentro da terapia da imunidade, dentro desse programa, você nunca mais retornará aos velhos hábitos e aos vícios antigos. Pode confiar em mim, tá? Não vá ficar em casa aguardando que um milagre aconteça, né? Que a sua saúde caia do céu. Você passará já nos primeiros dias a ser a protagonista da sua vida, da sua história e de todos os próximos anos da sua vida, tá bom? Eu já ajudei muitas pessoas, assim como você, que achavam que não iam conseguir, que era muito complicado, que era muito difícil, que não tinham tempo, que não tinham força de vontade, né? E que não iam conseguir mudar. Então, essas pessoas, elas precisavam de orientações, de um empurrãozinho meu, claro, que com esses conhecimentos, e hoje em dia, de fato, eu tenho muitos cases de sucesso, muitas alunas que, de fato, mudaram não só a vida delas, a saúde delas, mas da família inteira. Porque a alimentação é tudo. É a base de qualquer... Não existe saúde sem alimentação saudável. Entenda isso. E eu me sinto privilegiada e muito honrada e abençoada, além de extremamente agradecida por ter essa oportunidade de ajudar pessoas a mudarem a vida, por orientar essas pessoas. Então, gente, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou te dando todas essas informações, por isso que eu estou te oferecendo esse conteúdo riquíssimo, que eu tenho a certeza que vai te ajudar e vai reverter os seus incômodos. Afinal, este é o meu propósito de vida, é para isso que eu vim nesse mundo e é justamente isso que eu quero continuar fazendo o resto da minha vida. Então, se a sua intenção é de fato realizar uma transformação definitiva no seu estilo de vida, na sua alimentação, resolver os seus problemas de saúde, se livrar das dores e dos incômodos através de técnicas, de conhecimento científico atualizado e organizado, com um passo a passo, com um método, um programa que funciona para você colocar na sua vida hoje mesmo. Esse projeto é para você. Dê esse passo na direção da sua melhor versão, da sua saúde e dos melhores anos da sua vida. Muito, muito obrigada por toda a atenção, por vocês estarem comigo aqui hoje. Um beijo carinhoso e até a próxima. Tchau! Então, eu sentia tanta dor nas pernas que eu cheguei a comprar aquela meia Kendall, né? Que eu ia trabalhar com ela, passava o dia inteiro com ela, porque senão não aguentava ficar durante o dia sentindo dores nas pernas. Assim, durante 13 anos eu tive infecções urinárias recorrentes. Então, às vezes eu tomava antibiótico, acabava um, daí 2 dias depois já começava as dores de novo, já tinha que tomar de novo.
tive urticária por causa de antibiótico, fui parar no hospital, já tive, assim, muitos casos com antibióticos terríveis. Efeitos colaterais. Eu fui diagnosticada recentemente com síndrome do intestino irritável e eu estava com muitas dores, muitas dores. As minhas dores sumiram por conta do meu novo estilo de alimentação, mas se tu quiseres realmente ficar sem essas dores, tu também vai ter que mudar. E aí é isso, né? Só gratidão, só mudanças todos os dias. Meu marido agora também entrando na onda, né? Querendo também ser light junto comigo. E estamos caminhando. Obrigada aí, viu, querida? Tudo maravilhoso para vocês. Quando foi em julho que eu fui neurologista, até então eu ia de 3 em 3 meses no neurologista. Eu fazia exame de urina de 3 em 3 meses. Sagrado, durante todo esse tempo. Quando eu contei a história para ela, ela me deu alta, mas ela ficou tão feliz assim por mim, sabe? Que, nossa, ela é minha médica há muitos anos, né? Porque o seu curso é que realmente fiquei estabilizada, né? Que realmente resolveu minha situação, o meu problema todo de saúde, né? E eu costumo dizer que foi o melhor investimento da minha vida. Não tem como discutir isso. E aí acho que o universo colocou a Karina na minha vida, né? Ela é uma fofa, gente. Ela dá muita atenção pra gente. Tudo que a gente precisa, ela tá pronta para responder. Pouco mais de um mês, gente, eu não tenho dor. Sabe o que é isso? Sabe que é não ter mais dor durante anos tendo dor? Pois eu ter conhecido você aí, mexendo no Face, mudou bastante minha vida. E eu fico sempre comentando com minhas filhas, dizendo assim a elas, Karina te ajudou de certa forma muito minha vida, porque a alimentação, esses shots, tudo isso que eu tenho feito, aos poucos ajudou bastante. É algo que expressar são palavras, é muito bom. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu estou no caminho certo e muito bem orientada, porque cada aula que a gente ouve são orientações novas e é muito gostoso. Dá prazer, a gente quer sempre te ouvir, né? Ouvir as aulas, porque a gente está sempre aprendendo com você, que está sendo muito agradável, muito satisfatório, muito bom mesmo. As pessoas estão vendo esse vídeo e elas às vezes vão pensar que é por causa somente do curso que a gente fala. Não é. O que a Karina faz, o que você faz pra gente, é uma coisa assim imensa. Vamos regular esse organismo, né? Vamos fazer a nossa máquina funcionar, como você disse, né, no início da aula. E é isso que eu estou buscando. E eu te agradeço muito mesmo. E eu te amo, de verdade, Karina. Muito, muito obrigada.